O processo de autonomia das universidades foi uma importante conquista da nossa luta. Fruto dessa conquista surgiu o CRUESP e o reconhecimento do Fórum das Seis como instrumento de negociação de pauta comum dos trabalhadores. Sobre a alegação da crise e na rabeira das reformas conservadoras do governo Temer, tentam nos impor um conjunto de retrocessos, e no caso do direito da greve, o desconto dos dias sem que haja negociação ou julgamento. No caso das universidades paulistas, o reitor da USP, além de já ter produzido uma série de ajustes que passaram por demissão de trabalhadores e fechamento de creche, está levando para votação no Conselho Universitário proposta que institucionaliza limites de gastos, que congela salários, carreiras e estabelece limite para a contratação de técnicos administrativos, dentre outras questões. Em caso de vitória, sua gestão se compromete a não seguir o modelo da USP e respeitar o direito de greve dos trabalhadores? Eu concordo com muitas das suas afirmações. Importância da autonomia, importância do CRUESP. O direito de greve está em conjunto com a responsabilidade pela greve. Direito sem responsabilidade não é nada. Tá certo? Então, o direito à greve tem a ver também com a responsabilidade pela greve, né? A questão do teto de uso de recursos para pagamento de salários é algo natural. Quer dizer, eu vejo com muita dúvida esse teto de 80% que a USP colocou, né? Nós, há muito tempo, consideramos, né, quem está na política universitária, que 85% é um número bom para a Unicamp. Não como teto imposto, mas como alvo, né? E de vez em quando, ou em alguns anos, nós conseguimos 85%. Só que agora nós estamos diante de uma nova realidade. Por quê? Porque com o nosso orçamento nós temos que pagar não só os aposentados, como também os pensionistas. Então, como se dá hoje em dia? Você tem os recursos do ICMS, você agrega a esses recursos os valores descontados, 11%, e com isso você paga os salários dos ativos, os salários dos inativos e os pensionistas, os e as pensionistas, né? Coisa que antigamente era um pouquinho diferente. Além disso, nós precisamos ter investimentos. E, além disso, nós precisamos ter um fundo não comprometido para momentos de emergência financeira, vamos dizer assim. Bom, toda essa conta tem que somar em 100%. Não dá para ser 101%, não dá para ser 102%. Toda essa conta, qual é a conta? Salário de ativo, salário de inativo, pensionistas, reservas e investimentos. Tudo isso tem que dar em 100%. Então, nós temos que juntos, tá certo? Com transparência e sabendo onde a gente quer chegar, tá certo? Onde a gente quer chegar? A gente quer chegar numa universidade que olhe a sociedade nas suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, não é publicar para publicar, tá certo? É publicar em prol da sociedade também, tá certo? Então, não é aqui dar aula por dar aula, é dar aula para formar bons alunos, para formar bons profissionais que vão servir à sociedade. Não é fazer extensão para ganhar dinheiro, é fazer extensão como um serviço que a universidade tem que fazer em prol da sociedade. Então, nós precisamos olhar isso de uma forma descentralizada, ou seja, colocando
muito poder de decisão lá na ponta, lá na engenharia elétrica e computação, lá na física, lá no Instituto de Computação, lá no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, lá na Faculdade de Farmácia, lá na Faculdade de Ciências Médicas, em todas as faculdades e institutos, para tomar as decisões que a gente precisa tomar, não é? O direito de greve. Tem que ser respeitada a greve, mas com responsabilidade. Ou seja, nós não podemos colocar a nossa universidade em risco. A gente tem que sentar e conversar. Não é? Porque isso aqui não é um empreendimento industrial. Isso aqui não é um banco. Isso aqui é alguma coisa que nós construímos ao longo dos anos juntos. Tá certo? Então a gente precisa olhar isso aqui com muito cuidado. E não tem sido a tônica das últimas manifestações, na minha opinião, infelizmente. Obrigado. Essa questão é muito fácil e simples. Eu claramente me posicionei, como acredito que a maioria sensata da população brasileira, contrária à emenda constitucional que estabeleceu os limites de gastos da administração pública. Não é possível gerir a coisa pública com base em limitações dessa natureza. As necessidades da administração pública, isto é, as necessidades das consequências dos atos da administração pública, porque tudo que aqui fazemos tem como destino final a população brasileira, residente no estado de São Paulo ou fora dele. Consequentemente, não podemos fazer com que a nossa universidade fique amarrada a tetos, mesmo porque a agilidade na administração é uma necessidade. E aí aproveito para fazer uma crítica à maneira pela qual a nossa universidade hoje é administrada, baseada em planejamentos estratégicos e certificações que ficam paradas no tempo, ao contrário de outros órgãos que são muito bem administrados e bem-sucedidos. Cito aqui como exemplo a Embrapa, que trabalha não com planejamento estratégico, mas com inteligência estratégica. O que isso significa? Significa que a administração tem que ter a agilidade e a dinâmica necessária para se amoldar às necessidades da sua ação para que o resultado à sociedade seja concreto e evidente. E isso pode mudar de acordo com circunstâncias internas, de acordo com circunstâncias externas. Consequentemente, o pior dos mundos seria caminhar no sentido do que a USP caminhou. Então, eu diria claramente aos representantes das entidades aqui presentes, mas especialmente aqueles que nos estão assistindo, que esse tipo de encaminhamento é um suicídio. Nós temos que acreditar na honestidade de propósito do administrador público, entender que o reitor da universidade não é o dono da universidade, daí, mais uma vez, chamar a atenção para a importância da diretoria executiva que nós estamos propondo instituir na nossa universidade. Essas decisões são decisões coletivas e eventuais limitações, na realidade, têm que ser direcionadas pelas priorizações, o que significa que todas as necessidades serão atendidas ao seu tempo, de acordo com a prioridade com que elas se apresentem. Essa é a maneira ágil de trabalhar com inteligência estratégica, e as estruturas que devem dar concretude, né, que deve tornar real, né, as consequências desse tipo de administração, deverão, evidentemente, ter agilidade suficiente para serem mobilizadas e modificadas de acordo com os mais altos interesses da sociedade, portanto, interesses públicos. Consequentemente, jamais passou pela minha cabeça, né? Então, a pergunta traz um assunto que nunca passou pela minha cabeça, e mesmo porque, como eu disse, eu considero que o governo federal cometeu um suicídio no sentido de privar a nossa população de ações essenciais, como, por exemplo, envolvendo circunstâncias que certamente se farão necessárias nesse congelamento que se fez por 20 anos em relação à saúde da população, em relação à educação. Então, é impensável isso na Unicamp. Jamais adotaremos um princípio interno de limitação de gastos. Deveremos trabalhar sempre de maneira dinâmica e buscando o maior interesse da população a qual servimos. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Temos bastantes diferenças com a USP, temos bastante restrições à proposta que foi ali colocada,
E a nossa maneira de atuar será sempre pautada pelo diálogo, pela conversa, buscar uma universidade que realmente seja e represente a força da Universidade de Campinas, da Unicamp, e que a gente possa continuar crescendo como a gente vem fazendo ao longo desses últimos 50 anos, que foram marcadas por muitas conquistas históricas. Vou aproveitar o gancho da pergunta, porque a gente na campanha acaba circulando, andando por muitos lugares e está cheio de boatos, cheio de coisas que tal candidato fará isso, tal candidato fará aquilo. Então, eu queria aproveitar e deixar com toda a tranquilidade aqui, e podem verificar no nosso programa, não tem nenhuma perspectiva, nenhuma ideia no nosso programa no sentido de cortar qualquer benefício dos trabalhadores, de retirar qualquer vale alimentação, que a gente já ouviu por aí, boataria nesse sentido, de fechar creche, nada disso. Pelo contrário, a gente sabe que a universidade precisa das pessoas trabalhando bem, trabalhando com vontade, valorizadas para fazer uma universidade mais forte, mais firme. Então, manter os benefícios, manter os órgãos funcionando, manter todas as atividades de uma maneira adequada é a melhor resposta que a gente pode dar para a sociedade, para mostrar, olha, é essa força que a universidade tem. E nós faremos tudo para reajustar a questão financeira, a questão aí de receitas, de despesas, para equacionar esse déficit que está realmente preocupante. A questão financeira é realmente algo que nos preocupa, nos assusta. Precisamos chegar lá, entender como realmente os números finais, o que está acontecendo e tal, mas certamente nenhum benefício será cortado e todas as greves, todos os movimentos, todas as reivindicações são legítimas, importantes, e nós seguiremos o papel canal institucional. O Fórum das Seis é um fórum representativo fundamental e o diálogo será sempre aberto, sempre franco, sempre aberto para todos. Sim, para as duas perguntas, e agora eu me explico. Primeiro, no caso aqui da gestão da universidade e no caso especificamente da USP. Essas medidas que a USP tem apresentado ou vai apresentar para o Conselho Universitário, eu até mencionei numa outra resposta muito rapidamente, elas de fato vão congelar o funcionamento da universidade e congelar a sua ampliação. Isso criará para o Fórum das Seis, para o CRUESP, um constrangimento enorme, né? Várias das decisões políticas, salariais que as universidades têm, que deveriam todas serem tomadas ali no âmbito desse conselho e na negociação e conversa com o próprio fórum, isso será comprometido, né? Por conta do quê? Né? Porque se um dos três não pode mais fazer, né, um acerto ou uma negociação ou uma conversa, dificilmente essa conversa dos três reitores acontecerá. Então, aquilo que eu colocava antes, se por um lado a Unesp tem dificuldades de acompanhar negociações e deliberações por sua incapacidade financeira, e a USP se define regras, né, que constrangerão qualquer possibilidade de negociação entre os reitores, o CRUESP começa a ficar condicionado. Né? A condição de funcionamento do CRUESP está colocada. E a relação com o Fórum das Seis também será. Não temos objetivo de tratar da crise, com enxugamento de pessoal. Porque o plano de demissão voluntária que a USP já fez há um tempo atrás, além de ter causado um transtorno enorme para os setores internos onde eles tiveram impacto, a economia não foi suficiente para aquilo que se precisava. Então, esse transtorno administrativo, que pode vir a ser, né, o plano de demissão voluntária, não está nas nossas perspectivas. Não imaginamos que você resolve crise enxugando. Isso é mentalidade empresarial. A universidade não é isso. Ela precisa dessas pessoas, ela precisa mantê-las, isso aqui funciona, essa base.
Então, essa mentalidade da resolução da crise através do enxugamento que você vê ali no mercado acontecer, não é um caso, né? E assim como também não é o caso de nós estabelecermos um teto constrangedor, né, deliberado aqui por um conselho universitário para essas questões. Por exemplo, os 80% que a USP, em algum momento, em algum lugar, isso apareceu nos jornais, que seria o teto que ela colocaria para os gastos, né, com o pessoal, né? O que nós colocamos no programa, isso sim, é que uma gestão cautelosa nesse momento de crise, ela precisa estabelecer alguns patamares para saber quando é que ela pode ampliar, quando é que ela não pode ampliar. E nós colocamos lá no programa, talvez a principal cautela seja, quando a folha de pessoal chegar próxima aos 90% de gastos, é possível voltar a pensar na ampliação da universidade, tal como ela precisa ser, de recomposição de quadros, né? Mas isso é uma cautela, não é uma deliberação, nem é uma determinação que constrangeria a atuação dos outros, de um órgão como o CRUESP, nem uma negociação com o Fórum das 6, né? Então, isso de um lado, não há esse compromisso de fazer algo como a USP. O outro sobre o direito de greve. Como eu já tinha mencionado na pergunta anterior, nós respeitamos sim os direitos políticos, respeitamos assim o direito de mobilização, o direito de greve. As manifestações legítimas, para nós, elas fazem parte da dinâmica democrática. A universidade é o terreno onde o argumento, onde o diálogo e a conversa acontecem. Quando as mobilizações seguem por uma demanda que não foi atendida, a greve é um dos recursos legítimos que existem. E é legítimo e tem que ser tocado como uma mobilização legítima. E se ela tem essa natureza, a repressão não se coloca, né? Por exemplo, no direito de greve. Agora, como eu também mencionava na resposta anterior, acho que do DCE ali, a universidade tem as suas regras de convivência, tem suas regras que certamente sempre elas podem ser aperfeiçoadas, né? Mas as regras que devem ter o respeito e a convivência solidária como norma para a nossa convivência aqui, né? Isso tem que ser respeitado. Nós acreditamos, de fato, né, de que essa reaproximação ou aproximação da reitoria com a comunidade universitária pode estimular esse terreno democrático e pode, inclusive, garantir não apenas que os direitos sejam preservados, mas que as movimentações políticas sejam as mais legítimas e participativas possíveis para ajudar, inclusive, a uma gestão num momento de crise como esse aqui.